Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos tentar entender o que o Chelsea está fazendo nesse final de janela. A janela de transferências encerra amanhã, não sei se às 3 horas da tarde. Agora tá tudo sendo acelerado na busca por contratações. O Chelsea ainda deve tentar o Fermin Lopes, não sei se vão conseguir. Isso, obviamente, assim, supondo, né? Mas o que eu estou tentando entender é o Chelsea em relação a centroavantes. O Nicolas Jackson tinha um acordo de empréstimo com o Bayern de Munique, em que o Bayern de Munique ia pagar lá umas 15 milhões de euros pelo empréstimo, com opção de compra lá de uns 50 e tantos, né? Mas fato é que o Chelsea cancelou de última hora porque o Delap machucou. Tudo indicava que o Jackson seria o jogador a cobrir a ausência do Delap. O porém é que o Mark Gill também foi chamado de volta. Ele que estava emprestado ao Sunderland, chegou a jogar na Copa da Liga Inglesa, marcou um gol e até curioso por isso. Ele não vai jogar a Copa da Liga Inglesa, ele já atuou para um outro time. E assim, mas ao mesmo tempo, ele é um tapa-buraco interessante, né? E assim, se você já tá chamando um de volta, por que chamar dois? Não faz sentido, né? A não ser que o Chelsea já tenha, tipo assim, alguém disposto a contratar o Jackson de maneira permanente, porque você não chamou o Guido de volta para vendê-lo em definitivo. Um garoto de 19 anos, que a meu ver, tem condições de ajudar e agregar, né? Ele tem qualidades que podem ser bem interessantes e certamente é um centroavante muito mais funcional do que o Tyreek George. Então, olhando para o contexto agora, o Chelsea ainda tem muita coisa para fazer nesse dia final de janela de transferências. Eles ainda têm jogadores que eles precisam negociar. O Zazi, que pode virar opção do Crystal Palace caso o Guerri seja vendido para o Liverpool. A gente tem, por exemplo, o Sterling. Até agora não resolveram a situação dele. Ben Chilwell é a mesma coisa. Então, assim, ainda tem esses jogadores que não foram negociados. E o Nicolas Jackson entra nesse bolo também. Então, assim, o Chelsea até vendeu muita gente nessa janela, mas ainda tem jogadores, como é o caso do Tyreek George, que poderia ir para Roma, e até agora nada foi resolvido. Então, tá complicado solucionar tudo isso e ser o preço que se paga por um volume muito grande de contratações. E assim, eles vão estar ocupados amanhã com certeza, ocupados hoje, né? Já que lá na Inglaterra acho que já é, né? A segunda-feira de que fecha a janela de transferências. A questão que eu coloco é: o Chelsea chamou dois centroavantes de volta e um deles com um acordo de empréstimo que geraria dinheiro para o clube, e o plano do clube, teoricamente, pelo que diz Fabrício Romano e David Ornstein, é gastar para contratar o Fermin Lopes, que para mim não sai por menos de 60 milhões de euros do Barcelona, que é uma transferência que, assim, acho que o Barcelona quer até a transferência para ganhar dinheiro. Agora, e eles precisam disso. Agora, o Chelsea tem algo guardado para o Jackson, então? Porque, para mim, assim, chamar alguém para... O Delap machucou. Ele é o segundo jogador na hierarquia do clube. Ele está jogando junto com o João Pedro, porque o Cole Palmer estava sendo poupado, né? Ele estava machucado, e na fim da data FIFA ele volta. E assim, o Delap machucou. E chegando o retorno do Cole Palmer, o João Pedro é titular como 9, aí você vai ter Garnacho Gittes na ponta, Estevão e Pedro Neto na outra. Então, se você chamaria o Jackson de volta só para ser uma alternativa, só para ser o reserva do João Pedro mais uma vez, eu não acho que ele quer isso, gente. E aí a gente tem essa questão desse tipo de situação de, olha, o cara não quer ser reserva, ele quer sair do clube, já no manifesto interesse sair do clube para ter espaço em outro lugar. O Gil é mais fácil de gerenciar desse jeito, né? Você coloca ele ali, ele vai jogar como reserva, não acho que ele vai se importar muito com isso, com 19 anos de idade. E eu acho que ele vai fazer um bom trabalho ali para preservar os jogadores quando eles fazem necessário. E mais do que isso, né? Tipo assim, eu acho que ele é um cara que vai vir mais disposto a ajudar o time nessas circunstâncias do que o Jackson, ainda mais depois do que os agentes deles fizeram, né? Tipo, postando foto do Bahia, falando que avião não volta para trás, né? Eu até entendo o lado deles, né? O Chelsea firmou um acordo e depois rasgou. Agora, o que a gente vê nesse momento é o Chelsea precisa se livrar de um dos dois, né? Porque vai ter 3 centroavantes e quando o Delap voltar, o que o quarto jogador vai fazer? Porque o terceiro na hierarquia, você ainda poderia falar, joga a Copa da Liga Inglesa. Não é o caso. Então, assim, o Chelsea ele cria um problema nesse aspecto, que se ele já não tiver a solução já armada, cara, ele tá fazendo um negócio surreal de amador, né? Então, agora é ver. Tipo, o Mark Gill voltou. Ele saiu do Sunderland, que era um lugar que ele ia jogar alguma coisa, e tá de volta ao Chelsea. A mesma coisa fala do Nicolas Jackson, que já estava encaminhado para um empréstimo que poderia render até uma transferência futura de 70 milhões. Ok, o Bayern de Munique não quis contratar nessa janela em definitivo, então é um sinal de que talvez não contratarem em definitivo no futuro. Mas isso viraria um problema para a janela e temporada seguinte, e lá você poderia resolver de outra maneira. Então, assim, eu não vejo um problema nisso. Então, a ver agora o que vai acontecer, mas o Chelsea está numa situação que precisa resolver muitos problemas nesse final de janela,
eu acho assim, não tem clima para o Jackson voltar para a equipe. Eu sinceramente não vejo clima para isso, eu não vejo lógica. Se você quer um jogador que vai ser segundo atacante nesse momento para o João Pedro, e no momento, é claro, que o Delap voltar vai ser um terceiro atacante da equipe, esse cara é o Mark Gill. Eu acho que ele tem capacidade de fazer isso. Eu acho que, inclusive, o Maresca errou em não dar mais chances a ele na última Premier League. Já era para ter sido titular no lugar do Jackson em várias oportunidades. Até é uma pena que no dia que ele foi titular ele jogou muito bem, ele machucou. Então, eu tô curioso para ver aí o que o Chelsea vai tomar de decisão, porque chamou os dois de volta. Se chamou os dois de volta, um deve sair. E eu acho que esse aí que tem que sair é o Jackson, porque até ele é o que tem potencial de revenda, e a venda dele pode financiar uma contratação grande, como é o caso de um Fermin Lopes, até porque se faz necessário, visto aí a perda do Xavi Simons na janela, custando caro, já que para substituir o Cole Palmer você tem que recuar o João Pedro. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.